Olá! Olá, bem-vindos! Charlotte, Ela não espera chegar, você fica lembrando, sabe? acabando o mêsinho agora de agosto, né, Charlotte? Isso, está acabando o mês de agosto desse projeto Laços Amarelos, que é um projeto que está dando tanta alegria pra gente, né, Didi? É gostoso conhecendo gente nova. Gente nova, Charlotte. Ela é nova de jovem, essa moça que tá aqui é nova de jovem, mas a gente conhece, ó. Ela também conhece a gente faz tempo já. É, Charlotte. Gente, hoje nós estamos aqui com a Isabela Galbiati. Seja bem-vinda. É a Isa. Obrigada, Isa. É a Isa, né? Que a gente conhece realmente desde pequenininha, né? Sim. Faz tempo. A irmã, tua mãe e teu pai estão bem? Sim, também, Né? graças Pessoas a muito Deus. queridas, viu? Pessoas muito queridas. Viu? É verdade, Né? Charlotte. E nós estamos aqui, ela é psicóloga, e nós estamos comemorando o Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto, Dia do Psicólogo, né? Uma profissional cada vez mais importante, você não acha? Com certeza. Cada vez mais necessário, importante. né? Com certeza. Pós-pandemia, a gente também teve um boom, né? Onde as pessoas Sim. sentiram a necessidade de olhar para esse cuidado da mente. E aí a gente conseguiu ter uma visão muito mais ampla do quanto a gente podia atender, mesmo online, nesses momentos. Então, teve uma mudança muito grande dentro Sim. da psicologia. Ô Isa, você falou uma coisa importante aí, depois da pandemia. É o seguinte, na verdade a gente sempre precisou de terapia, de auxílio, mas de repente as pessoas se deram conta Sim, disso. com né? certeza. Porque na pandemia todo mundo meio que despirocou um pouco, Com né? certeza. É, também não era pra Não é um termo né, certo, desculpa, despirocar, né? É, não, Mas é que a Charlotte, pandemia ficou feia, então Ficou. esquece. É assim, é porque realmente as pessoas entraram num processo de causa interna, eu acho. Com certeza, né? Né? E quando a gente precisou se afastar do convívio social, isso piorou, porque a gente entende que o humano ele precisa do social, Sim. né? E aí, a partir do momento que a gente precisou se isolar, as pessoas começaram a sentir alguns sintomas que entendiam que não estavam legais, Sim. né? Então, baixou muito os sintomas de alegria, de felicidade, Sim. esse contexto todo, e as pessoas entenderam a necessidade, né? Porque é uma pauta que a gente sempre traz na Semana da Psicologia e tudo mais, a importância, porque se a gente for ver, a psicologia ela é nova, né? É verdade, Né? verdade. Faz mais ou menos 60 e uns quebradinhos, 60 e É poucos novinho anos, mesmo. né, que foi instaurado, e a gente vem com essa quebra o tempo inteiro para as pessoas entenderem a necessidade e importância da psicologia, da terapia, Sim. né, e desvincular um pouco da loucura que tinha antigamente como tema, né? Verdade. E falando de você, vamos começar então, Charlotte, Sim. falando dela agora sim. Você nasceu em Arirânia. Em Arirânia. É uma Arirânia. cidadezinha aqui pertinho, para quem não é de Catanduva, né, Nós temos um Charlotte? documentário que a gente fez de Arirânia, Procura aliás- aí no YouTube. que aliás seu pai e sua mãe nos ajudaram muito, seu pai nos deu muitas dicas lá Nossa, Sim. foi de mesmo. Arirânia. E vai lá. Então é uma cidade gostosa, Charlotte, que mora Sim. aqui para quem não mora Gostosa pertinho. pra quem não mora. É gostosa Arirânia? Eu falo que hoje, assim, é uma cidade bem pacata. Então, para Sim. você passar o fim de semana, as pessoas gostam de envelhecer lá, porque é uma cidade que você ainda pode sentar na rua, Sim. conversar com as É pessoas, verdade. sem ter E muito... depois que você saiu, preocupação. morou fora, Uhum. melhorou a Arirânia pra você? Você começou a ver com Melhorou. outros olhos? Sim. A gente vê que tá crescendo lá. Ah, Que as bom. pessoas estão olhando com mais carinho pra cidade. Isso é gostoso. Ah, que Investimentos. gostoso. E a tua primeira infância ali de escola, você fez em Arirânia ou você já veio pra cá? Já vim direto aqui pra Catanduva, então desde da segunda série eu estudei no colegião, No né? colegião. E aí eu vivia os dois lados, né? De passar o tempo aqui e a maioria do fim de tarde e final de semana lá em Arirânia. Pegava a estrada todo dia. Todo dia. Todo E dia. quantos ainda fazem isso, né, Sim. Charlotte? Pra quem não sabe, Arirânia é relativamente perto de Catanduva, uns 20 minutos, acredito, Aham. né? Não chega mais que isso. É, E E nós aí- já fomos muito para Arirânia. a gente ainda vai, né, Charlotte? E você começou assim, você fez ali no colegião, você Aham. sempre estudou ali? Sempre. E aí, quando surgiu para você a psicologia? Então, eu sempre fui mais para esse lado de humanas na vida, né, gente? Não sou boa em exatas, isso desde sempre. Já estava Então, ali já tinha ali algumas escolhas. E eu sentia que esse contato com o ser humano eu gostava muito. Então eu fui tendo, né, assim, algumas experiências para entender um pouquinho se era exatamente isso que eu queria. Sim. E dentro também do contexto de terapia, eu fiz
alguns testes vocacionais para entender também se era exatamente interessante. isso, né? E tinha dado a psicologia e direito. Ah, tá. Só que aí depois, entrando um pouquinho mais a fundo, eu entendi que acho que era a psicologia. Psicologia. Né? Era E psicologia. você é tímida? Mais ou menos. Ah, e você era tímida? Era. E aí você pensou, a psicologia vai me ajudar ou não teve nada a ver? Eu tinha um pouquinho de medo desse enfrentamento de, às vezes, uma palestra, uma coisa muito maior do que o contato ali, porque dentro da clínica é mais, né, eu e o paciente, é mais então fácil, era mais entre aspas. tranquilo. Isso. Só que aí depois na faculdade eu fui vivendo esses momentos, né, Sim. e o negócio foi indo. Ô, Isa, e você falou do enfrentamento de palestras, de tudo. O maior enfrentamento, o mais difícil é interior, né? Sim. E a psicologia, Sim. nesse sentido... Com certeza, né? De entender a nossa segurança, de entender o nosso lugar. E aí, não tá nem no roteiro isso. As pessoas às vezes têm a ideia errada de que o psicólogo é uma fortaleza de sentimentos, né? O psicólogo é um ser humano. Com certeza. Né? A gente tem que também fazer a nossa terapia, né? A gente busca, né? Com certeza, porque a gente entende que a gente se transforma, né? A cada dia. Então, esse lugar da gente se olhar para a gente estar bem, para ajudar os nossos pacientes, para buscar novos caminhos, começa pela gente. Sim. Então, a gente não é o detentor do saber, Sim. né? A gente está ali para acolher, para escutar, claro que às vezes para mostrar alguns caminhos para o paciente poder seguir o que ele quiser trilhar, só que a nossa expertise, vamos dizer assim, ela vem do que a gente aprende com a gente também, das nossas vivências, das nossas experiências. Importante, né? Com certeza. E você estudou onde? Eu fiz lá na Unip, lá em Rio Preto. Em Rio Preto. Em Rio Preto. São José do Rio Preto, Que é pertinho também. Tudo é pertinho, né? Tem muita gente que não é de Catanduva, né? Então tem que saber. E são 5 anos de psicologia? 5 anos. 5 anos de psicologia. É bastante, né, Se Janô? expressa bem, né? Fala bem, né? Isso é importante. A gente sabe que a gente convida. Vamos lá. É verdade. E aí você fez Rio Preto. Aí você tem especialização. Isso. Você se especializou em? Primeira especialização que eu fiz foi em psicopedagogia, só que eu não atuo tanto na área, né? Aí depois eu fui para sistêmica, que é terapia de família e casais. Chama sistêmica. Família e casais. E depois sexologia. Nossa, 3 áreas bem diferenciadas. Diferenciada, mas tem tudo a ver as 3. Janô, dá pra ver. A gente vai caminhando, porque da psicopedagogia, né, a gente tá ali na primeira infância, né, cuidar de criança, aí depois eu vi que a importância da rede, da família para estar tudo ali interligado, e também depois, pós-pandemia, que eu fiz a sexologia, entender como que as pessoas precisam se entender nessa área também, para estar em casal, para estar sozinho. Então eu identifiquei muito essa demanda no consultório e fui buscar um pouquinho sobre o assunto. Que legal, foi buscar, Janô. E olha só, quanta coisa que a pandemia fez a gente repensar e buscar, né? Sim. Porque, como a gente falou, o ser humano mudou muito, né? E ainda está com as consequências, né? Da pandemia. Bastante. Já faz um tempinho, mas ainda a gente sabe as consequências. E aí você falou, a questão da família, tá tudo ligado. E me diz uma coisa, os relacionamentos da família, de casais, de família, vai influenciar, ou até quando influencia, por exemplo, a vida amorosa, o relacionamento dos filhos, na vida futura deles? Muito, né? Eles são os nossos primeiros espelhos, né? Então, essa questão da importância do pai e da mãe para a criança é fundamental para a gente entender como ela vai se basear num relacionamento futuro. Né? Então, quanto mais apoio e segurança ela sente dentro de casa, mais fortalecida ela vai estar para fazer as suas escolhas lá no mundo, lá fora. Né? Então, a gente vê muitos relacionamentos abusivos, muitas situações assim tristes, que, claro, às vezes isso vai só do indivíduo, né? Não só da base que ela teve, mas que essa base vai influenciar, às vezes, para ela tomar algumas decisões ali na frente. E me diz uma coisa, dentro disso, é mais fácil repetir o padrão familiar ou quebrar o padrão familiar? A gente sempre vai para 2 caminhos, ou a gente espelha ou a gente repele. Sim. Só que quase sempre a gente espelha, né? Se espelha as coisas boas e ruins. Sim. E se a gente expelir, será que a gente vai para um outro extremo? Sim.
Sim, né? Aí a gente vê pessoas, às vezes, que vão do 8 para o 80 Do de 8 pro fato, 80. né? Então, às vezes, se tem muita briga em casa, muitas questões que vão trazer esse afastamento, às vezes é a pessoa que tem medo de se relacionar, ou fala que prefere viver sozinha, e aí a gente vai trabalhando isso para entender esse grande porquê, né? Entendi. E pode acontecer, Isa, de ser uma... Não existe perfeição, Sim. nada, né? Uhum. Uma família mais Família estabilizada. Só muda o endereço, né, Charlotte? Tudo se repete muitas vezes. Mais estabilizada, tudo. E lá na frente, quando o filho ou a filha vai ter um comprometimento, uma relação com alguém, e debandar e ser mais difícil? Porque a gente não é feito só disso, né? Então, a gente tem o nosso lado individual. E às vezes a gente faz a nossa própria escolha de fato, né? Então, muitas vezes a gente encontra essa questão de falar, né? Os pais, por exemplo, eu cuidei muito bem, eu tentei fazer o melhor, e tem esse desvio, né? Só que não significa que faltou a base, mas às vezes o indivíduo quis experimentar uma coisa diferente, quis fazer do jeito dele, mesmo sabendo que é errado, né? Então existe esse contexto também do ser humano querer experimentar as coisas que ele quer, né? Então tem um pouco desse contexto onde a gente também tem que colocar o nosso eu ali em jogo, né? As minhas responsabilidades, as minhas escolhas, não só pelo convívio familiar, né? Entendi. E me diz uma coisa, e nisso tudo, quando de repente os pais acreditam que fizeram o melhor pelos filhos, e às vezes fizeram o melhor pelo filho. O filho demanda, eu tenho a minha filha, aí vem muito da questão da frustração dos pais, né? Sim. E que nem sempre a frustração é natural, mas isso não significa que eles são culpados. Com certeza, né? A frustração a gente vive desde bebezinho, quando precisa parar de mamar no peito da mãe. A gente já começa a frustração da vida ali, né? Onde a gente vai falar, o bebê sente o prazer e aí tem hora que fala, não, agora você vai precisar comer. Já começa a nossa frustração. Mas isso acontece de fato, né? Então, os pais às vezes sentem uma culpa que não necessariamente é deles, porque a gente precisa sempre voltar para esse lugar de que o jovem, né, e o jovem adulto, ele vai ganhar o mundo e ele vai ter as próprias escolhas. Certo. E acho que eu acho, né, eu acho por ainda não ser mãe, que é a parte mais difícil, né, de não poder cuidar o tempo inteiro. E ter que mandar esse cuidado para essa pessoa e falar, putz, agora você é responsável pela sua própria vida, né? Vai lá e faça o seu melhor. Só que às vezes ele pode falar, ou ela, não, agora eu quero fazer diferente um pouquinho, né? E essa diferença ser um atrito ali dentro da relação. E hoje não, ontem eu estava vendo uma matéria, a gente estava trabalhando no teatro, e falando ainda da questão de gerações futuras, né? E de gerações presentes, que não aceitam ainda o não, né? Que você falou assim, a gente se frustra, Deus ali, não vai mamar mais no peito. Sim. Isso ainda está muito presente na gente, nessa nossa educação de hoje, não aceitar os nãos. Sim, a gente vê que existe ondas dentro do sistema e a gente sente que está vindo essa onda de pais que às vezes sofreram muito essas frustrações por uma geração mais antiga e que aí traz uma liberdade muito grande para os filhos atuais. E aí essa liberdade tem trazido essas questões da não frustração, de ver que tem o medo de não querer repetir o que aconteceu lá atrás e aí está abrindo um pouco demais essa borda, né? Porque a gente fala que né, dentro do contexto de criança, os pais precisam ser a borda, como se as crianças fossem uma piscina ali, e a gente não pode deixar ela vazar o tempo inteiro. Né? Então a gente coloca essas bordas para que essa água seja fluida, se mexa, só que não vaze. Né? Claro. E aí a gente sente que hoje em dia essa borda ela tem diminuído, tem quebrado muito, porque os pais não querem frustrar as crianças por achar que isso vai ser um trauma, né? Que a gente fala que, querendo ou não, com conhecimento, que é muito bom, mas as palavras e os termos da psicologia hoje têm sido usados
de uma forma até um pouco leviana nesse sentido, então tudo vira trauma, tudo é narcisismo, e nem sempre, né? Então, menina, é verdade, esses termos a gente não usava antigamente, viu, na nossa época, né? A pessoa tem um temperamento narcisista. Exato. A não ser que a gente está diagnosticando o que vocês têm que fazer. Eu pedi o nosso roteiro aqui para a Edith, porque assim, uma das primeiras coisas que a gente avisa para o convidado, para o entrevistado, é que a gente tem um roteiro, mas de repente a gente joga fora o roteiro. Então, esse é o momento. Então é o seguinte, porque você falou uma coisa aí que me deixou aqui, a cabeça febre, gente. Porque começa lá, às vezes, a frustração já começa desde pequenininho, não sei o quê. E nós vamos acumulando isso, a vida, geração pós geração, e isso não é trabalhado. Isso deveria ser trabalhado dentro de casa e na escola também. Com certeza. Então toda escola teria que ter um psicólogo, um profissional, para traballar isso também. Mas acho que tem, Charlot. Tem? Toda tem? Todas não. Não tem todas. Não, Edith, não tem todas. Porque é o seguinte, você não lembra, você nem tinha nascido ainda? Ali nos anos 80 e 90, você nasceu em 96. Novinha de tudo. E assim, surgiu uma cultura do não pode falar não para a criança, senão ela fica frustrada. Né? E deu no que deu. Hoje, né, nós temos uma geração aí que tem dificuldade de assumir responsabilidades, né, e tudo isso. Sim. Eu vou falar mais que ela. Pelo menos, né? E é por aí mesmo. Sim. A gente enxerga muito isso. Então, hoje a gente vê muitos pais pensando nesse lugar de ter esse cuidado, né, com as crianças, para que não gere esses traumas, para que não frustre tanto. Só que abriu-se muito a mão nesse lugar. Então, a gente tenta recuperar falando para os pais, não, a criança também precisa do não. Faz parte para ela se conscientizar, para ela entender. Essa frustração que eu falei que a gente tem desde bebezinho, ela é importante para a gente tomar consciência das coisas. Né? Então, entender que tem um risco, entender que existem os porquês não e que não tem resposta, porque tudo precisa de uma resposta, não necessariamente. Que é uma característica nossa, principalmente atual, né? Tu tem que ter resposta. E tem coisas que só não. E teria que bastar um pouco desse não. E não porque a gente não pode questionar, perguntar, querer descobrir as coisas. Mas esse respeito de entender o sim e o não, ele tem se quebrado um pouquinho. E a psicologia, nesse sentido, você, vendo tudo isso, fica meio doidinha, assim, falando, gente, o momento atual, né? Você já está formada há quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Você já vê uma diferença de quando você se formou para hoje? O que você fala da psicologia? Porque 8 anos, gente, já deve ter mudado muita coisa, imagino. Sim. A gente ainda vem tentando fortalecer um pouco, né, da nossa profissão, que a gente entende que precisaria ter um pouquinho mais de um olhar mais cuidadoso dos nossos políticos, de tudo, né? Dentro desse caminho, né? Brigando um pouco para esse lugar, porque a gente sente que a psicologia às vezes acaba perdendo um pouco do lugar, né? Então, entender um pouco melhor da nossa profissão. Só que a gente entende que eles têm, a população, né? Igual a gente começou falando, tem olhado mais. Não só pela pandemia, mas com certeza foi uma mudança muito drástica na nossa vida, né? A gente não sabia como que ia ser, o que ia acontecer, verdade. né? Mas eles têm, eu sinto que as pessoas têm procurado mais, né? Então isso significativamente existe um aumento de busca para terapia. Né? Então, só nesses 8 anos você já vê essa diferença. Sim, com certeza. E isso é muito importante pra gente, né? Com certeza. E principalmente no online, né? Era uma coisa que todo mundo tinha um receio, tinha medo de como seria trabalhar, né? Um setting terapêutico ali com uma pessoa no online, só que de fato aproxima. Então a gente estar aqui, as pessoas que estão vendo, né? Uma coisa, você já perguntou, vai comendo, Charlot. Isso. Na câmera, assim, a pessoa de lá não tapeia a gente? Então, a gente sempre... Tapeia. Pode ser assim. Engana, Charlot. A gente sempre fala que, no começo, né, quando às vezes a pessoa nunca fez terapia, que se ela busca de fato um processo, se ela fizer isso, ela vai estar assim, enganando a si mesma. Sim. Né? Então, tem muitas pessoas que relatam que se sentiu mais à vontade, às vezes, por estar em casa, ser o ambiente dela, e isso faz quebrar um pouco essa barreira.
de trazer esse lugar de falar, não, eu tô aqui no meu lugar seguro, e aí eu abro a oportunidade para você entrar até a minha casa. Eu também não. E me parece que a geração de hoje lida melhor com isso. Sim. Porque nós não, porque a gente precisa do ser humano do tete perto, a tete ali, a gente né? precisa, né? A gente precisa da comida, aliás, só de comer. Sim. Vai lá, tá, Charlie, vai lá. Então, assim, e eu volto na questão você como psicopedagoga, embora você falou que não, né, depois partiu para outra, Sim. mas a escola precisaria ter esse olhar, Sim. né? Sim. Porque nem sempre os pais sabem lidar, porque pai e mãe não são perfeitos, Sim. né? Sim. E a escola lida com esses relacionamentos, porque muitas vezes o que está acontecendo na escola, os pais não imaginam como os filhos se comportam, né? Uhum. Então, que nem, por exemplo, quando eu atendo crianças, né, não na área da psicopedagogia, até estou pensando em retornar um pouco nesse lugar, mas eu faço, né, atendimento infantil na psicologia. Sim. E a gente sempre pede esse contato. Sim. Né? Então, eu sempre tento entrar em contato com a escola, ter uma troca, porque a gente precisa saber como que e normalmente a criança passa muito tempo na escola, sim, né, hoje em dia. Então, eu lembro até, né, quando tinha os projetos e a gente ia ver vocês e tudo mais. Então, assim, eu falo que se tivesse um pouco mais desse tipo de educação ali dentro, né, talvez abriria muito mais margem para a gente abrir um contexto melhor para esse lugar psicológico. Então, quer dizer que não é toda escola, a maioria das escolas particulares... Particulares acho que é mais fácil, né? Então, não é toda escola pública que é obrigatório ter um psicólogo? Eu achei que fosse. A gente tem alguns psicólogos que ficam na rede, vamos se chamar assim. Só que, por exemplo, vai uma vez por semana na escola, né? É a demanda. Exato. Entendi. Né? Mas vou falar que todas as escolas têm um profissional ali para fazer um acolhimento se necessário, não temos. Como tem o dentista, né? Que o dentista tem, Charlone, na rede pública fica lá o tempo todo. Entendi agora, entendi. Um profissional necessário. E me fala uma coisa, você falou que trabalha com casais. Você trabalha mais com o quê? Com casais, com crianças? Hoje está sendo mais individual. Né? Isso. Só que mas a questão do casal, que eu acho que é importante. Sim. Porque se mudou muito também o padrão familiar. Sim. O casal resolve buscar uma ajuda terapêutica? Quando? Quando acabou a conexão? Como que é? A maioria das vezes sim. Né? A gente recebe muito nesse lugar de ainda não queremos nos separar, mas a gente não consegue mais se encontrar nesse lugar de casal. Então a gente sempre tenta buscar o que começou essa relação. Né? Para entender se faz de fato sentido eles estarem juntos. E normalmente quando vem o casal, né, a gente tem algumas táticas ali para entender um pouco desse histórico, né, e depois a gente devolve essa pergunta de reflexão, porque já aconteceu, e isso até na faculdade foi muito legal, que eu fiz estágio na faculdade já de atendimento de casais e família, de duas famílias iam com as crianças, né, no atendimento, e a gente entendeu que a necessidade não era uma questão familiar, porque quando a criança está presente, ou o adolescente, a gente às vezes trabalha mais o diálogo, a conexão entre a família. E a gente viu que a necessidade era do casal, então a gente pediu para vir só o casal. E aí, durante, né, as terapias, eles entraram num consenso que seria melhor eles separarem. E aí, todo mundo ficou, meu Deus, né, separamos o casal. Só que foi uma coisa tão natural deles se entenderem e ver o quanto isso faria melhor pros filhos, que para eles, que foi uma... Porque vinha muito dessa preocupação, não vou separar por causa da criança, não vou separar por causa do filho. Só que aí, dentro da terapia, eles entenderam que ia ser muito bom para eles, principalmente, e que isso não seria um problema para as crianças. E foi muito leve. E aí, depois de ter essa experiência, eu falei, gente, que legal. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. Então, eles vêm com esse contexto, às vezes, do não estamos nos encontrando. Sim. Então, vamos trabalhar tanto aquele casal que começou, que já não é mais o mesmo, e olhar para, existe um futuro? Existe um querer dentro desse casal permanecer juntos? Então, aí a gente volta para a questão da frustração. Por quê? Porque existe ainda um conceito de que um casamento que acaba, uma separação, que isso é sinônimo de fracasso. E não necessariamente. Às vezes é justamente um start
recomeço positivo. Com certeza. Né? Sim. Então, e porque existe a questão religiosa, existe a questão da cultura familiar tradicional, né? No sentido, do padrão social. Do padrão certeza, social. A gente até comentava a Carmen Miranda, que foi a grande artista famosa, que foi uma mulher muito à frente do seu tempo, que ela tinha um casamento abusivo e ela não se separava porque eu sou católica, então eu não posso me separar. Né? Então tem um monte de coisas que é uma engrenagem muito grande, né? A gente tem um viés tanto da religião quanto da sociedade muito forte que acorrenta muitas pessoas nas tomadas de decisões, né? Então, que bonito, isso acorrenta. Mas é o termo perfeito. Adorei esse termo. Acorrentado. Exato. Então, assim, o casamento que não deu certo é uma frustração? É, porque você depositou algo ali. Mas às vezes a gente entra na faculdade e também não gosta do primeiro curso que escolheu, né? A gente, às vezes, quer fazer um esporte e no começo não dá tão certo no que a gente imaginava e não significa que é o fim, né? E às vezes um casamento que não dá certo também é uma frustração, mas não é o fim para nenhuma das partes, né? Então, em tirar um pouco desse peso que a religião coloca, que a sociedade coloca, a gente consegue a gente também se coloca. Sim, com certeza. A gente coloca ali dentro do consultório uma leveza da pessoa entrar lá sem esse peso. E existe uma estimativa no sentido assim, a faixa etária dos casais que procuram, a maioria já tem filhos? A maioria, sim, a maioria já é um adulto mais avançado no sentido de 40 mais. Sim, né? Sim. Você é um adulto mais avançado? Bota avançado nisso. Bota avançado nisso. Charlot, o que está aqui das redes sociais? Das redes sociais. E aí nós caímos no ponto inevitável. Chegar nas redes sociais. E a gente fala muito de redes sociais para os jovens, mas também para os adultos. É um problema sério. Né? Inclusive casamentos que acabam com essa rede social. Com certeza. Rede social, pornografia e outra. Pode falar, vai cortar o YouTube? Cair um vídeo? Não pode, não tem problema. Nós estamos num podcast educativo. Sim. Então, esses temas mais assim, isso vem de uma questão familiar ou é inevitável? A rede social veio e abalou as estruturas? Não, veio e abalou. Né? Mesmo os lares mais... Sim, porque a gente entende que virou um campo aberto, né? Então, a gente precisava tudo pensar, procurar, buscar, e hoje, né, o celular em si, a gente faz coisas em segundos ali dentro, né? Então, essa avalanche de rapidez, né, e informação, o ser humano ainda tem que aprender a separar um pouco, porque a gente sente que virou uma coisa só, né? Então... Independente da idade, né? Independente da idade. A gente pensa só em jovem quando fala de pornografia nas redes sociais, mas não é, né? Não, porque se a gente for pensar assim, né, falando num contexto lá atrás, os meninos tinham Playboy, que era uma revista. Era uma revista. Alguém tinha que ir lá, comprar, né, pôr a cara, né, a mesma esconder coisa... debaixo da roupa. Exatamente. A mãe e o pai não veem. A mesma coisa, vídeo, né? Você tinha uma locadora, você tinha uma fita, você tinha um CD. Hoje, em um segundo, o adulto, o adolescente, vai lá e clica. Né? Você não tem nenhuma barreira para isso. E é muito grave, né? Porque coisas... Eu sei de relacionamentos que terminaram, casamentos, tudo, por causa desse assunto. Porque né? vira um vício. Né? Eu ia falar, igual outras coisas que viciam o ser humano, a pornografia vira um vício também. E aí atrapalha porque o cérebro entende que o estímulo que as pessoas buscam é aquele padrão do que ela está vendo do visual e do auditivo. E que se no dia a dia, numa intimidade de um casal, isso não acontece, ela perde o estímulo, então ela não tem vontade. E aí isso gera questões muito grandes. Por isso que a gente fala que é um vício em pornografia e isso abala o casamento, porque o que se passa nas telas são vídeos gravados, são atores, né? E aí a mente não separa isso. Então eles querem o desejo do que tá vendo ali. E que não faz parte do mundo real. Não é real. Não é real. Acabou. E quando isso chega no adulto, é exatamente o que você está falando. Para o jovem, ele já começa a desenvolver uma ideia já errada do que vai ser na vida dele. Né? Sim. Pergunta aí que eu vou só ver. Isso, vai dar uma olhadinha se está tudo normal. Quando, assim, o seu lado psicólogo fala assim, quando uma relação entre pessoas, independente se estamos falando de casais, né?
família, em geral. Uhum. Quando ela deixa de ser saudável, uma relação entre duas pessoas, assim, no seu olhar psicológico? Acho que quando se passa dos limites, né? Então, seja às vezes numa brincadeira, na conversa em si. Então, a gente vem aprendendo muito com a terapia esse lugar um pouco egoísta, vamos colocar entre aspas, Sim. né? Porque se a gente for olhar pelo lado da psicanálise, que é a minha linha de estudo, a gente fala muito sobre o ego, né? E aí as pessoas, porque tem o ego elevado, então a gente sempre olhou o narcisismo Sim. como esse lugar ruim, né? E aí as pessoas perdem essa identidade de olhar para si, né? E construir o próprio ego. Sim. E virar e falar assim, não, eu posso falar um não para as pessoas, eu posso colocar esse limite, essa linha até aqui. Então a gente vê que a gente está empoderando muito dentro da análise as pessoas a entenderem que elas podem falar o não, que elas podem falar que não querem, Sim. que não estão com vontade para o outro. Então seja para um pai, para uma mãe, seja para o irmão, seja para o amigo, seja para um colega de trabalho, né? Então a gente sempre vê que está enviesado esse lugar do limite nas relações. Gente do céu, que maravilha, hein? E você sabe que você falou uma coisa bonita e eu tô pensando aqui, a cabeça voa, né? Nós ainda estamos aí no agosto lilás, tudo. Aí falando de casos mais específicos, Sim. né? Da dentista, que né, foi surrada, né? Sim. Quase morta pelo companheiro, Sim. etc, etc. Hoje existe uma coisa que a gente leigo, a gente às vezes comenta entre nós, assim, Uhum. quando acontece alguma coisa muito fora do normal, a pessoa, ou o advogado, ou não sei o que, fala que a pessoa está em tratamento, está em surto. Uhum. É errado falar isso, não Totalmente, sim. Que eu acho que conecta muito com o que a gente falou dessa questão das palavras, né, que Sim. vêm sendo usadas, entra nesse lugar de que antigamente as pessoas tinham medo, né, do judiciário falar sobre a questão psicológica, porque existiam manicômios, existiam hospitais psiquiátricos e as pessoas ficavam lá, Isso, né? é verdade. Hoje, claro que teve toda uma questão antimanicomial que a gente sempre luta a favor disso, porque as pessoas eram depositadas ali, Sim. né? Então não é legal. Mas o judiciário usa isso hoje, então a gente vai atrás de um laudo, a gente vai atrás de alguma coisa para tirar a culpabilidade do ato da pessoa. Da pessoa, né? Então, aconteceu um surto psicológico, a pessoa não estava em si, ela não sabia o que fazia, só que a hora que você vê o caso, você vê que não está falando de um transtorno. Sabia o que estava fazendo. Tem um andamento, exato. Né? Um crescimento daquela sim, violência. Com certeza. A gente está falando de extremos, sim, claro, sim. Né? Porque uma pessoa que ela vai elaborar um plano, ela não teve um surto psicótico, sim. Porque um surto psicótico, a pessoa, saiu fora da casinha, vamos dizer assim. Ela nunca fez nada relacionado, né? Não, e ela não vai conseguir elaborar isso, né? E normalmente nesses casos que a gente vê de tentativas de feminicídio, agressões, entram nesse lugar de um contexto. É verdade. Né? Então a pessoa viu alguma coisa que não gostou, na cabeça dela a pessoa tem o direito da posse e tudo mais, e aí aquilo frustra ela, não existe o limite que a gente falou, e aí ela acha que pode fazer o que ela quer. E aí é um ciclo, né? Porque a gente volta na família. Sim. Porque ainda existe, falando da minha geração, nós somos na época das cavernas. Eu falo assim, você não podia nem pensar em falar de sexualidade com pai e mãe. Sim. Hoje, alguns pais já têm mais abertura para falar com os filhos, né? Sim. Mas eu acho que isso vem um pouco disso também, né? A gente falando da violência, sim. Vem um pouco disso, né? Isso nunca foi conversado em casa. Né? Verdade. Às vezes a mãe sofria esse tipo de abuso ou violência, ficava quieta, né? E todo mundo sabia, mas fingia que não via. E isso vai desenvolvendo e desemboca num comportamento que se perpetua, né? Com certeza, com certeza. Vamos no andamento, vamos lá. Vai longe. Onde que tá? Aqui por aqui já, Charlotte. Aqui é muito bom, gente, ter essa noção, né? Que o ensino traz pra gente, né? Olha isso. E a gente está num momento que a gente precisa falar as coisas. Sim.
né? Com Já se foi o certeza. tempo de... E, infelizmente existe, além da questão das fake news que existe a Sim. questão que a gente falou de religião, da coisa tradicional, daquilo Sim. que impede a gente... Quando você fala, às vezes o retorno contra é muito grande. Sim. Porque não pode falar sobre isso, não pode tocar nisso. Essa questão do ensino, por exemplo, nas escolas. Existem alguns projetos de lei para ter a educação sexual nas escolas, né, para prevenir, acho que dependendo do tema, eu sei que talvez não pode falar abertamente, né, mas essa questão da violência contra a criança, e todas essas questões, porque implanta-se as fake news que a educação sexual que vai ser ensinada na escola é sobre sexo, o ato sexual. Sim. E não, né, não tem nada a ver, é sobre essa proteção, porque... Pelo contrário, é para que a pessoa pense bem antes do ato sexual, não Sim, é? de todos os cuidados que precisa ter, e principalmente a prevenção contra o abuso e a violência. Justamente, psicológica, principalmente. Sim, mas dentro da questão sexual, né, pensando nesse lugar da criança, a maioria desses abusos acontece com familiares. Porque a sexualidade é algo tão bonito. Sim. Né? Tanto é que muitas pessoas já na fase adulta que vão buscar entender a sua própria sexualidade para viver em paz com isso. Exato. Né? Porque, gente, é extremamente bonito isso, mas a gente passou a ver o tabu, o preconceito, né? E a gente só pensa, quando se fala em sexo, só pensa num lado... Né? Carnal sexual. Carnal sexual, né? Exatamente. E não é só isso. Não. Charlotte, você sabe o que eu achei legal? Porque no caso da Isa, são 3 coisas, né, que ela vai trabalhando, uma mais, uma menos, mas elas se complementam, né? Não é verdade? Agora a gente entendeu o que você falou, que foi buscando. Você se expressa com muita clareza, muito bem. Obrigada, ficou muito maravilhoso. Gente, amor, né, Charlotte? Já passou tempo. Não, gente, esse é o problema. Tem que marcar uns 3 capítulos. Vamos fazer mais. Só chamar. Porque como é que você vai falar de sexualidade de criança, família, casais, jovens? É muito pouco. Charlotte, vamos para a pergunta final? Jesus, foi rápido. Não, vou trazer de novo. Você vai voltar. Ping-pong, Charlotte. É no ping-pong? Não, ping-pong. Não, a gente cortou o ping-pong. Quer fazer ping-pong com ela? A gente faz rapidinho, né? Ela fala bem, né? Ela fala. Ping-pong. Quer tomar alguma coisa? Ó, ping-pong ela, tá? Meu Deus. Rápido. Tá. Vamos lá. Vai lá, Charlotte. Uma alegria. Minha família. Ah, que delícia. Uma tristeza. A perda dos meus avós. O que te deixa irritada? Um pouco do ser humano. Não é a Lívia. Não. A Lívia não, a Lívia é a irmã dela. Não, ela tá um amor. Tá um amor? Que maravilha. Essa fase era só de criança. Depois que a gente cresce, vira a melhor amiga de fato ali, ó. E o que te acalma? Ai, Deus. Que bom, que maravilha. Noite ou dia? Dia. Montanha ou praia? Praia. Uma viagem que você já fez? Pra praia com os meus pais. Uma viagem que você tem vontade de fazer? Conhecer a Europa. Um sonho, você falou, Charlotte? Não, e um sonho de vida, de... Realização. Eu quero concretizar muito o meu trabalho. Assim, chegar até mais pessoas, conseguir sentir... Eu já sinto um pouco isso, porque tem esse retorno, mas sentir que tô fazendo a diferença na vida das pessoas. Vai fazer muito mais, viu? E aí a gente lembra, porque assim, até dentro do que a gente tá falando, né, que existe ainda existe, principalmente no interior onde a gente mora, a questão assim, você não vai casar? Né? Você não vai ter filhos, né? Sim. Você não vai me dar um neto? Umas coisas assim, né? Mas, fazer a diferença é tudo, mas né? É interessante, tem que focar, realmente na sua própria vida. Agora, a pergunta assim. A pergunta final. Se você fosse fazer um café para alguém que você gostaria muito, né? Um chá, um café, gostaria muito que estivesse, não pode ser ninguém da família, você faria com quem? Ai, gente, fiquei pensando nisso com Selton Mello. Olha que maravilha! Selton Mello. Por causa da série? Por causa da série, os filmes. Eu acho ele uma pessoa, assim, muito profunda. É verdade. Então, né, tem os filmes dele que são muito alegres e divertidos, mas que nem o filme do Palhaço que ele fez, que maravilhoso. É profundo. E a série, eu falo que ele consegue trazer muito esse nosso lado, né? Então, ele conseguiu abrir
pra quem não sabe, ele faz a série, acho que ele dirigiu também, além de ser o, né, ator ali, e ele tá no lugar do psicólogo, né? E aí ele consegue transparecer muitas questões do consultório ali, eu acho sensacional. Olha, me arrepiou. Ô, Charlot, O Celton Mello, marca gente. o Celton Mello pra chegar nele. Sabe por quê, Charlot? Eu acho, quando eu assisto a série, eu acho que eu tô falando com um psicólogo, vendo um psicólogo mesmo. Né? Ele é muito, né? Ele é um profissional. E a série do Harrison Ford, sobre psicologia, você conhece? Não. Eu vou te passar e vou colocar aí uma série muito boa também. Né? Vale a pena, viu? Do Harrison Ford, aquele ator famoso do Indiana Jones. Ele está fazendo uma série que já acho que vai para a 4ª temporada. Ele faz um psicólogo. Que legal. E ele tem uma clínica e tem mais 2 psicólogos. E tem cenas engraçadas, mas são você vai profundas. amar. São engraçadas, mas profundas. São engraçadas porque a gente se identifica. Né? Sim. E também eu vou passar isso. Falar o nome, Charlot. Eu não lembro o nome agora. Ai, meu Deus. Eu vou colocar aí. Eu vou falar para ela depois e eu vou colocar aí. Assistam também. E é do Celton Mello. E é curtinha, 30 e pouquinhos 30 minutos cada episódio. Assim, e além de ser divertido, tem uma missão, né? Tem uma importância. É muito bom, é muito bom. Então agora a gente só tem que te agradecer. Eu que agradeço o convite. Rápido, né? Passou muito rápido. Sim. E deixar as câmeras para você fazer Fala sua colocação final. Charlot, colocar tudo certinho, os contatos dela, né? Mas você que a idade a gente vai te lembrando, né, Charlot? Isso, fica à vontade de falar o que você quiser. Eu queria primeiro agradecer o convite de vocês. É uma honra, de fato, ver a trajetória de vocês hoje, poder estar sentada aqui do lado como profissional também, né? Então isso é muito legal. E para as pessoas continuarem buscando, né, ajuda, entenderem que é um espaço totalmente livre, longe de julgamentos, e que buscar a saúde mental é muito importante e que nós, enquanto psicólogos, estamos sempre ali para acolher, auxiliar. Então, para quem se sente mal ou não sabe ainda, às vezes, dar esse primeiro passo, para dar esse empurrãozinho para procurar ajuda. E não só ajuda, mas também entender que o conhecimento e olhar para si é muito importante. Então, a gente também fica muito feliz para quem vai lá e conta coisas boas e fala, Isa, às vezes não tenho mais problemas no momento, né? Mas a gente está ali também para escutar também as conquistas, as alegrias. Então, não é só de coisa ruim que é feita a análise, né? Nossa, pelo contrário, né? Sim. Nossa, que bonito. Isso, muito obrigada. Obrigada. Beijo na família toda. Pode deixar, gente. Vai ser repassado. Beijo para Ariranha, Charlot. Nós precisamos visitar Ariranha de novo. Tomar sorvete, né? Sorvete, sorvete tá bom. É o seguinte, gente, viu? Se inscreve, compartilha essa entrevista, gente. Olha só, pai, mãe, criança, todo mundo precisa ouvir tudo isso que a Isa falou. Compartilha, se inscreve no canal, dá uma força pros velhinhos, então, gente. Eu quero ser nômade digital, Charlot. Eu quero ser, Charlot. Calma, você vai ser, Didi. Vai ter uma hora que vai ser pra sempre de nômade digital. Obrigada, gente. Tchau.